Eu também acredito que essa medida ela tem essa precaução, né? De manter a economia funcionando, o emprego ativo, né? Gerando aí, vamos falar assim, pelo menos um pouco de renda, a mínima possível. E a gente não ter, vamos falar, um desemprego em massa. Todo mundo parado em casa, todas as empresas fechadas, o que vai acontecer? Quem é empresário nessa hora vai falar, olha, eu não consigo pagar os impostos, não consigo pagar salário, eu não consigo manter as contas que vão chegar de qualquer maneira. E dessa forma, a senhora acredita que a medida provisória atende ou atendeu aí essa necessidade? Não, Não, faltou não, uma não. coisa. Não, ela, como eu falei, da maneira como ela agora está, ela ajuda em determinadas situações, tá? Uma Uhum. empresa aí que não tenha paralisado totalmente, né? Uma empresa que ainda consiga funcionar, uma empresa que talvez tivesse um capital de giro maior, ela até consegue, só com essas medidas, ela até consegue se manter aí 2, 3 meses. Só que nós temos o grande problema de que muitas empresas não estão nessa situação. Tem empresas que tiveram que paralisar totalmente. A gente pensa até assim, pensa uma coisa simples, vender roupa. Quem vai comprar roupa no É, momento que está todo mundo dentro de casa? Então, assim, não há. Essas empresas, se não estão a zero, estão quase praticamente zero de atividade. são Essa empresas situação, que, principalmente as grandes, vamos falar de um aluguel ou de um valor salarial muito grande. Então, ele não compensa abrir, nem agora que seja possível, né? exatamente. O que é que seria a medida que, no primeiro momento, tinha sido adotada, mas de uma forma ruim, para atender, eu acho que as empresas que realmente precisam parar? Seria a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão veio no artigo 18 e ele foi revogado logo em seguida, porque eles autorizaram uma suspensão, mas pense, sem qualquer contrapartida para o empregado. Autorizou suspender o contrato de trabalho por 4 meses, sem nenhum salário por conta do empregador, mas o governo simplesmente lavou as mãos e disse também, ó, e sem a minha ajuda. Aham. Então, É o que estava lá no artigo 18, que foi retirado. exatamente, exatamente. Antes de Era entrar essa no situação. artigo 18, doutora, tem uma pergunta aí da doutora Carolina Campos, perguntando para a gente. Caso a situação de fechamento se mantenha e a empresa comprove que não tem a receita para o pagamento de férias coletivas naquele mês ou no mês subsequente ao gozo, qual é a penalidade? Se ela não pagar, Se ela comprovar que não tem a receita para esse pagamento. Exatamente, não pagar. bom, isso daí, infelizmente, não tem nenhuma previsão. Em tese, ela pode ser multada, ainda não saiu. Então, em tese, ela pode ser multada, em tese, ela Uhum. pode ser cobrada judicialmente, certo? Então, a medida provisória não vislumbrou isso, porque a intenção da legislação por hora vamos tentar dar um fôlego. Por isso que, assim, eu acredito que até já seja interessante a gente falar da suspensão. Por Por que favor, que fique à vontade. né? Por que que eu verifico que é muito importante a permissão da suspensão do contrato de trabalho, certo? Por algum período, porque eu sei que vão ter empresas que elas já sabem de antemão que não adianta ela dar férias coletivas para o seu funcionário, que ela não vai ter como pagar. E se isso Principalmente os acontecer, pequenos, né? exato, se isso acontecer por hora, a gente não tem nenhuma regra dizendo assim, olha, por conta da força maior, eu vou te autorizar a parcelar essas férias que você não conseguiu pagar. Não temos nada nesse sentido ainda, certo? Então, o que seria interessante? E o governo, pelo menos, saiu um pronunciamento ontem dizendo que iria sair uma nova medida provisória, certo? Tratando da suspensão. Mas essa suspensão, ela precisa que haja uma contrapartida do governo. Porque não tem cabimento nenhum que eu autorize que o empregador, a gente entende o lado do empregador, certo? Mas eu autorize que ele suspenda o contrato de trabalho, mas aquele trabalhador que depende do salário para sobreviver, ele fique 4 meses sem receber nada, nem seguro-desemprego, porque nesse caso ele não teria seguro-desemprego, e nem a chamada Uhum. bolsa de qualificação.
Porque na medida provisória, o artigo 18 tinha dito assim, suspende o contrato de trabalho, o empregador pode ou não pode ajudar com algum valor, mas o governo não vai dar seguro-desemprego, não vai dar bolsa qualificação, não vai dar nada. Então, ao meu ver, uma medida que ajudaria muito neste momento, certo? Considerando as empresas que não têm condições de antecipar feriado, de fazer banco de horas, de dar férias, seria autorizar a suspensão, mas com uma contrapartida do governo para esse período. Não precisa, não consigo pagar o salário integral. Ok, nós estamos numa situação emergencial, mas que seja atendido pelo menos os valores ligados, por exemplo, ao seguro-desemprego, né, parcial. Possa negociar alguma coisa que ele não fique sem nenhum recurso. Exatamente. E a conversa que é interessante, aos amigos que estão ligadinhos com a gente, é o seguinte, é bom a gente ouvir uma pessoa que talvez analise os dois lados, que é o caso de uma juíza do trabalho, né, que vê o lado trabalhador, que também acompanha a situação das empresas, e que é importante a gente ter essa, vamos falar assim, querendo ou não, uma compreensão de que nós estamos numa situação emergencial, algo que o mundo nunca passou, nunca viveu, tudo é muito novo, e até mesmo os juízes vão ter que trabalhar com um pouco de consenso, né? Analisar aí aquilo que é justo, aquilo que é entendimento geral, né? Coisas básicas, né? De analisar a situação individual de cada um dos perfis de empresa, das pequenas, das médias, das grandes e assim por diante. Nós tivemos até uma pergunta agora, doutora, e a Tamires está perguntando, referente, acho que ela colocou príncipe, mas era princípio do artigo 486 da CLT. Mas antes, quero comentar aí para os amigos que até que chegaram atrasados, né? O colega comentou agora, eu cheguei atrasado. Mas eu lembrava vocês que a live também vai ser retransmitida nas outras redes sociais, vai ficar no Facebook, vai para o YouTube também. Então, vocês não vão perder essas informações, poderão depois olhar com mais calma, entender melhor aquilo que nós estamos discutindo agora e conversando com a doutora Graziele, tá? Eu tentei começar a live com o celular na horizontal, a pedido do nosso parceiro Vortion, que é a agência que está cuidando desse suporte para a gente, doutora, mas não estava funcionando, eu tive que colocar, viu, o Rafael, na posição para que a gente conseguisse dar início, né? E eu acabei dando a regra que meu parceiro pediu, né? Mas a Volt é uma grande parceira e vai estar nos ajudando nesse processo até o fim dessas lives, tá bom? Doutora, atendendo aí então ao pedido da Tamires, artigo 486 da CLT, esse princípio, o que a senhora diz? Sim, esse artigo ele trata do fato do príncipe, ou seja, da responsabilização do governo em relação ao pagamento. Mesmo, né? Exatamente, do príncipe mesmo, fato do príncipe. Do príncipe no sentido de que o príncipe seria o Estado, a União, os Estados, o município. Né? O 486 da CLT, ele trata de situações em que autorizaria, que seria de responsabilidade do Estado, o pagamento de multas, de verbas, quando o empresário tem que parar as suas atividades por um ato dele, como esses decretos, como essas resoluções, essas medidas que estão sendo tomadas. Tá? Eu não me... Assim, como que eu posso dizer? Eu não me atrelaria muito a essa possibilidade, certo? Porque isso daí vão ser anos. Se eu chegar, eu tenho que pensar que o Estado também vai estar sujeito a uma quebra. Então, assim, eu posso levar isso em consideração e cobrar do Estado? Pode, mas será que isso vai acontecer? Né? Tem entendimentos jurisprudenciais, até que ponto iria isso? Será que o Estado também teria como não decretar, não tomar a situação em detrimento da saúde da coletividade? Então, isso tem muito pano para manga. Eu, como magistrada, membro do Poder Judiciário, que nós temos que ser imparciais e nós temos que cumprir a lei. Essa é a nossa função. Certo? Claro que com equidade, com justiça, com razoabilidade, considerando esse momento. Mas vamos dizer, se eu fosse aconselhar alguém, eu aconselharia, vamos tentar, num primeiro momento, outras soluções. E não se fixar num artigo que realmente ele existe, mas é discutível